As últimas semanas foram de tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Justiça, Sérgio Moro. Bolsonaro desautorizou Moro publicamente ao dizer que quem mandava na Polícia Federal era ele e que, se quisesse, poderia demitir o diretor-geral da corporação. Um aliado, inclusive, de Moro, desde a época em que era juiz da Lava Jato em Curitiba. No meio político, chegou-se a especular que o ministro poderia ser demitido ou deixar o governo por vontade própria. Ontem, durante um evento, parece que os dois tentaram apaziguar a situação, caminharam juntos, tiraram fotos e Bolsonaro chamou Moro de patrimônio nacional. Vamos falar sobre Sérgio Moro aqui no estúdio hoje? A gente está com o advogado criminalista Jacob Filho, membro da Comissão de Prerrogativas da UAB São Paulo e do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e o também advogado criminalista especializado em Direito Constitucional, Paulo Tamer. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Obrigada. Vamos lá. O que vocês acham da posição de Sérgio Moro nesse momento? Então, ele é um ex-juiz, tendo suas sentenças anuladas pelo STF, como aconteceu essa semana, e um ministro da Justiça um tanto quanto escanteado pelo governo Bolsonaro, já que o projeto principal dele, anticrime, está paralisado no Congresso. Como vocês veem a situação de Sérgio Moro nesse momento? Thalita, você tem que fazer uma análise do Sérgio Moro. Você tem dois momentos muito distintos na vida do Sérgio Moro. Do Sérgio Moro enquanto ex-juiz, e aí você tem as sentenças dele que agora estão sendo levadas, estão sendo trazidas, né, para que o Supremo coloque essas sentenças em jogo. Sim. E você tem a do Sérgio Moro enquanto agente político, né? E aí tudo isso está sendo colocado ao mesmo tempo em jogo. Hoje é isso. Então nós advogados, o Sérgio Moro sempre foi um juiz político. Sim. Nós já conhecíamos. Sempre foi? Sempre foi. É. Sérgio Moro era aqueles... enquanto político ali, enquanto juiz, né, ali na 13ª Vara Criminal de Curitiba, nós advogados, antigamente, antes de ser o super Sérgio Moro, sim, antes da imprensa, e aqui eu não tenho... Eu sou conhecido por não ter muita mordaça naquilo, sim, que falo, mas o Sérgio Moro já era conhecido de todos nós que atuamos na área criminal, e não só de advogados, promotores, dos tribunais. O Sérgio Moro já era conhecido por ter decisões muito questionáveis, sim, muito questionáveis enquanto juiz, né? Então ele já tinha decisões, antes de ser o super Sérgio Moro, as decisões dele já eram reformadas cotidianamente. Sim. Antes dele ter todo esse poder, as decisões do Sérgio Moro eram reformadas com muita facilidade, sim, inclusive, né? Isso uma pesquisa muito simples. Eu estou falando de 2012, de 2009, 10, 11, 12, você tinha ali... Esse era o Sérgio Moro. Então essas decisões que ele tomava, chegava no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Então ali era o juiz Sérgio Moro, Moro. Então essas decisões que ele tomava, hoje o Supremo Tribunal Federal tem essas decisões e tomam decisões jurídicas. Sim. Enquanto político, já é diferente. Ele pode fazer isso, ele pode tomar então partido. Ele pode tomar este partido, sim, ele pode indicar aquele sujeito para a Polícia Federal, ele pode fazer isso, e aí ele vai se deparar com alguém que tem mais poder que ele, sim, que é o Jair Bolsonaro. Aí, perdão aqui por falar desse jeito, e ele vai, que é o que de fato aconteceu, tomar uma enquadrada pública, sim, como de fato tomou do chefe dele. Sim. O Bolsonaro. Lembrando que, inclusive, ele já foi... o Bolsonaro prometeu para ele, por exemplo, o COAF, quando ele se tornou ministro da Justiça, isso já foi retirado. Então, não é uma briguinha de agora em relação à Polícia Federal que a gente comenta. Mas desde que ele assumiu como ministro da Justiça, muita coisa já foi tirada que tinha sido prometido na eleição, né? Então, assim, é uma rixa que talvez esteja se estreitando, Bolsonaro e Moro. O que eu consigo perceber é natural que você percebe pelo jogo político o que me parece, e aqui fica só do ponto de vista especulativo, porque é evidente que isso está dentro de um jogo político muito fechado entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, que a gente não consegue ter acesso. Mas o que fica evidente pelo que vaza, o que você consegue perceber ali, está muito evidente, é que o Sérgio Moro não conseguiu perceber
como era o jogo político. Sim. Dentro da máquina. Ele não percebeu que ele não tinha todo o poder que ele achou que teria. Sim. Ele não percebeu que quem mandava mesmo é que ele seria, claramente, que ele ia ter que bater continência para o Bolsonaro, como ele de fato está batendo. E postou até foto dele soldado, né, comemorando. É isso. Soldado, ele, enquanto juiz, ele foi alçado, enquanto juiz Sérgio Moro, embora ele tivesse, você teria ali o TRF, você teria o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que, não, termo técnico não é esse, mas há uma hierarquia jurídica, né? Você tem ministros que teoricamente mandam mais. Ele tinha um apoio popular muito grande. Então as decisões dele tinham o apoio popular. As pessoas, os ministros, os desembargadores tinham medo de mudar. E o termo é esse, medo de mudar o que o Sérgio Moro fazia, mesmo sendo claramente sem apoio jurídico, doutrinário e claramente ilegal as decisões que ele tomava. Sim. E agora que ele não é mais juiz e é ministro, as decisões estão sendo reformadas. Sim. Agora, Paulo, qual o impacto, até moral mesmo, de você ter uma decisão sua enquanto juiz anulada pelo Supremo Tribunal Federal? Olha, sinceramente, eu entendo que não deveria haver de maneira nenhuma por parte dos magistrados qualquer espécie de impacto moral em ter sua sentença reformada. Pelo contrário, sim, o impacto que deveria ter seria pedagógico, seria de entender como que juízes com uma larga experiência, uma experiência muito maior que a minha, supondo fosse eu magistrado, podem me recomendar a tomada de decisões, não necessariamente com relação ao seu mérito, mas mesmo quanto à execução da procedimentalidade do processo, né? No caso do ministro Sérgio Moro, assim, o que é importante mencionar, como vocês estavam dizendo agora há pouco, é que antes era juiz e agora é ministro e participa do poder político. Ora, ele tem prerrogativas de tomar as decisões que toma? Sem dúvida que tem. Agora, é importante ter em mente sempre a respeito da moralidade que a nossa Constituição preserva. Sim. Então, ora, se eu figurei naquele processo enquanto um agente ativo, como um juiz de direito, natural que eu me afaste de toda e qualquer atividade relacionada a esse processo, relacionada a esses eventos, na qualidade de agente político, porque nessa qualidade eu já não sou um terceiro imparcial. Sim. Mas tenho parcialidade, apoio o governo, e deve apoiar, é um ministro do governo. Sim. Então, essa eu acho que é a perspectiva que não deve haver. A perspectiva moral deve existir na não participação enquanto agente político. Enquanto juiz, a perspectiva que deveria ter é pedagógica, de melhorar enquanto juiz. Agora, isso é interessante, o caráter pedagógico, porque quem assumiu no lugar de Sérgio Moro é a juíza Gabriela Hart, lá em Curitiba, né? E falam que ela tem uma semelhança muito grande, né, em relação à atuação dela com a de Sérgio Moro. Então, serve nesse sentido de você entender o que foi feito de errado na condução de um processo por Sérgio Moro e não repetir, no caso de Gabriela. Então, não, na teoria é isso. Bom, eu sempre parto do pressuposto que se algum sujeito é um juiz de direito, eu imagino que ele seja adulto o suficiente para não ser melindrado quando for contrariado, assim como advogados, médicos, jornalistas, né? Quando somos contrariados e o nosso opositor, o nosso adverso estiver correto, o necessário é que nós passemos a aderir àquela posição que se mostrou mais acertada. Sim. Então, eu não vou de maneira nenhuma tratar Sua Excelência a doutora Gabriela como uma criança e imaginar que ela deve insistir nos erros que já foram reformados pelos tribunais superiores. Claro. Logo que surgiu o primeiro vazamento em relação à Lava Jato, publicado pelo Intercept, a gente fez uma discussão aqui no estúdio, eu não vou lembrar o nome, mas a gente esteve com um juiz aposentado e ele conheceu o Sérgio Moro quando ele era juiz da operação e quando, enfim, não tinha nem chegado ainda ao cargo de juiz. E ele acreditava que o Sérgio Moro teve um pouco de ingenuidade, se deixou ludibriar pelo poder e quando se tornou a principal figura da operação Lava Jato. Vocês acham que isso aconteceu? Olha, eu ouso dizer para você que de ingenuidade ali não há nada, tá? Pode ser, é evidente que as pessoas olham e... eu quero, Thalita, vamos lá. É muito comum você... Imagina o seguinte, eu sou um advogado atuante, o Paulo é um advogado atuante. Sim. Então, eu tenho amizade com juízes, eu tenho amizade com promotores. É muito comum a gente conversar, é muito comum você sair e tomar uma cerveja no final do dia, no happy hour qualquer, você conversar no processo. Isso é muito comum, tá?
conversar, bater um papo sobre determinado processo. Quando você começa a influenciar na prova, quando você começa a assumir o protagonismo de um processo, você não tem ingenuidade nenhuma. Sim. Acabou a ingenuidade ali. Acabou. Quando a tua vaidade começa a tomar conta do processo... Gente, Thalita, vamos ser sinceros. Mas essa vaidade era perceptível. Desde o início. Sempre foi. E não foi tomada nenhuma atitude em relação a isso. Não, mas a questão não é essa. Thalita, perdão, mas isso tem culpa, parte da imprensa tem culpa nisso. Ele foi alçado como... Tem uma capa de um veículo de comunicação que alçou ele como um super-herói. E que pediu desculpas quando a Vaza Jato alçou ele como um super-herói. Colocou o S de Superman. Sim. Gente, e você, isso, é claro, isso eu não sei se não mexeria comigo. Claro. Isso pode mexer com você. Você é herói nacional. Você é tido como uma pessoa que mudou o país. Você mudou o rumo político, você mudou o rumo econômico daquele país. São milhões de brasileiros que passaram a acreditar na economia e no futuro daquele país. Sim. Por causa da sua atuação. E a sua atuação é falha. Foi isso que aconteceu. E agora estão tomando providências. E agora que, com os vazamentos, sim, as suas... Eu não posso dizer, eu não tenho certeza porque eu ainda não tive acesso a tudo isso. Mas, quiçá, e eu friso isso, quiçá a sua atuação foi criminosa. Sim. Mas parcial, inegavelmente. O juiz e a lei orgânica da magistratura, os juízes, e inegavelmente a sua esmagadora maioria dos juízes brasileiros, são juízes escorreitos, são juízes seríssimos. Não são assim. Os juízes que eu conheço, os juízes que eu atuo, são juízes que estão ofendidos com essa conduta. Sim. Porque isso não é cotidiano. Sim. Agora, Paulo, o STF demorou a se manifestar, porque, inclusive, o ministro Teori Zavascki chegou a fazer alguns questionamentos em relação ao Lava Jato, depois aconteceu o que aconteceu, ele morreu num acidente, e meio que o STF... deixou a Lava Jato prosseguir com a sua atuação do jeito que vinha fazendo. O STF demorou a fazer essa supervisão do que estava acontecendo ali nesse processo? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que se sempre lembrar que o tribunal ele deve ser inerte, ele precisa ser provocado. Então, a demora do STF, o STF ele não deve trabalhar com esses olhos de polícia em primeiro momento, né? Primeiro ele deve ser procurado pelas partes, sejam advogados, sejam os procuradores, para que se manifeste a respeito de alguma irregularidade, nulidade no processo, mesmo imoralidade dos agentes participantes, para que se manifeste. Né? Eu não saberia, eu não poderia, na verdade, afirmar uma demora, até porque para isso deveria colher alguns dados, como, por exemplo, data de recurso, data de processamento, inclusão em pauta, são coisas que deveriam ser primeiro analisadas antes de se questionar a demora ou não. Por quê? Se os agentes do processo também demoram a recorrer ao Supremo Tribunal Federal, evidentemente ele vai demorar a se manifestar. Ele não pode se manifestar de ofício, assim. É que existe uma narrativa numa parcela da sociedade de que a Lava Jato já vinha exercendo um poder político, um papel político desde lá atrás, né? Então, realmente, eu não sei se o STF foi, enfim, acionado em relação a tudo isso, mas... A partir do momento que o juiz principal da operação, de certa forma, começa uma conversa para se tornar ministro da Justiça, do governo que, inclusive, foi eleito após a prisão de um candidato por esse juiz, tudo isso não é muito questionável? O STF não tinha que ter dado uma palavra em relação a tudo isso? Vamos só tentar imaginar um degrauzinho para que todos possam entender. Nós temos o juiz aqui, e aí você tem cortes, o Supremo...
como Supremo Tribunal Federal, imagina o Supremo como a Suprema Corte. Então, até você chegar lá, como bem disse o Paulo, o Supremo ele não age espontaneamente. Então, até chegar no Supremo, os advogados, os procuradores, eles vão subindo, isso vai sendo escalonado, vai subindo, passa primeiro para um tribunal, depois outro tribunal, até você vai subindo de corte em corte, até você chegar no Supremo Tribunal Federal. E aí ele começa a se manifestar. Às vezes tem um político no meio desse processo da Lava Jato. Então já começa no Supremo. Entendeu? Às vezes começa no Superior Tribunal de Justiça, às vezes começa no Supremo Tribunal Federal. Então você depende do momento para ele poder se manifestar. E depende de como essa prova foi colhida, se essa prova foi colhida de maneira legal, se ela foi colhida de forma ilegal. O que se vem a público, o que centralizou tudo no ex-presidente Lula. Mas tem outros momentos, tem outras questões da Lava Jato que foram anuladas, que não vieram a público. Essa não é a primeira sentença da Lava Jato que é anulada. Tem outras questões que foram discutidas. Só que não chegou ao STF. Que não chegou ao Supremo, mas que o STJ já havia barrado. Já tem outras coisas que foram de réus menores, que não chegaram até lá. Questões que, que o processo bateu no STJ, o TRF mandou voltar. Teve questões assim dessa natureza. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.